Cara, a Clara é minha filha mais velha, ela tem 12 anos. Eu não lembro a idade que ela tinha, que ela fez uma pergunta pra mim, pra Bel. Algo, eu não lembro o que era exatamente, mas era algo do tipo que quando ela casasse, ela ia ver o marido dela sem roupa. E aí ela falou assim, algo tipo, nossa, credo, eu não quero. Aí dentro de mim eu falei assim, ela não sabe como é bom. Sabe onde isso se encaixa aqui, queridos? Às vezes você não consegue. Eu lembro quando eu era mais novo e quando falava pra mim de céu, mais novo não é de idade não, no Senhor, eu era evangélico. E pra mim falava de céu, eu não falava pros outros porque eu era hipócrita, né? Mas céu é chato, porque no céu a gente cantando pra Jesus o tempo todo. Vamos ser sinceros, eu falava, é chato, a gente só não fala. Aí quando falava, lá não tem estômago, você não vai comer, pior ainda. E também não se dão em casamento, então eu não vou ter esposa. Mas o que tem de bom nesse lugar? Enquanto a gente é menino, querido, a gente não consegue entender o que é o prazer em áreas que a gente não chegou ainda. Por isso que a gente não consegue entender, ou não conseguir entender prazer em estar na frente do Senhor, porque a gente ainda não alcançou. Por isso que a gente não entende plenamente. E por isso que às vezes a igreja, nós não conseguimos nos mover, ou a igreja não consegue ter prazer em cantar para o Senhor que Ele é santo. A igreja ama músicas que tocam na alma. O Senhor vai te fazer vencer, você vai dar certo, porque isso é a alma pura. E como eu consigo entender essa linguagem, eu consigo me entregar a ela. Eu consigo entender claramente quando eu canto algo que o Senhor vai me fazer caminhar, o Senhor vai cumprir. Isso faz sentido para mim e para o que está cheio no meu coração. Então eu consigo me entregar a essa canção. E aí a minha boca canta de boca cheia, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o que a gente louva reflete a imagem que nós temos do Pai. O que sai da tua boca como louvor está diretamente ligado à revelação que você tem do Pai. Por isso que os anjos cantam santo, santo, porque a imagem, o contato que eles têm com Deus é com santidade. Eles não recebem bondade de Deus, eles não recebem nada. O que eles recebem é santo. Para um anjo, Deus não é bom, não é justo, não é misericordioso. Deus é santo. Um anjo flui na santidade de Deus. Para mim Ele é bom, para mim Ele é justo, e por isso eu canto santo, justo. Ou pode ser que para mim Ele é o Deus que dá presentes. Então eu canto, a minha hora vai chegar, o Senhor vai me abençoar, porque eu canto a revelação que eu tenho dEle. E isso é algo para você levar para dentro de si e conseguir entender e fazer uma análise de qual a revelação eu tenho do Senhor. Porque na forma como eu louvo, eu denuncio a revelação que eu tenho dEle. Que tipo de música enche a minha boca e o meu coração? Que tipo de música toma a minha alma para me conectar no Senhor, para me entregar a Ele? Qual o tipo? E nisso você vai perceber do que está cheio o teu coração. Nisso o teu coração vai ser denunciado, entendeu? Se é santo, santo, é porque é isso a revelação que hoje está pegando em você. Mas para nós não é só santo, santo. Para nós é justo, bom, misericordioso, amoroso. Porque essas são as revelações que o Pai nos deu. É assim que Ele resolveu se revelar. Às vezes a gente está cantando para Baal e não sabe. Como nós falamos de manhã. Nós estamos falando, se eu fizer, se eu me humilhar, se eu der, o Senhor vai me devolver. Opa, isso é Baal, viu? Isso não é Deus não. Isso é Elias lá, Reis 17, 18, 19. Você lê, aquilo não é para o Senhor. Analisa o teu louvor, analisa o que sai do teu coração, o que enche a tua boca nas tuas orações, nas tuas canções, e você vai conhecer a revelação que você tem do Senhor. Ainda que seja de você chorar e falar, Senhor, me perdoa. Te revelaram para mim isso aqui, ó. E o Senhor não é isso. Mas essa é a revelação que eu tenho do Senhor. Eu preciso de uma revelação do Pai. Os discípulos andavam com Jesus e ainda não tinham percebido a revelação do Pai. Mostra-nos o Pai. Jesus, mas como assim? Eu estou mostrando o Pai desde que eu cheguei. Mas vocês vão ver em mim a revelação que vocês têm de Deus. Então vocês estão olhando para mim e falando, me coloca para sentar no lado direito, no lado esquerdo, me faz ser maior que os outros. E Jesus está falando, você está me medindo pela revelação que você tem de mim e não pelo que eu sou. E isso se dá em qualquer nível de relacionamento. Você vai me tratar de acordo com a revelação que você tem a meu respeito, do que te falaram ou de que você conheceu de mim, e não necessariamente daquilo que eu sou. Porque para saber quem eu sou, você tem que andar comigo. Não basta saber a meu respeito. A lei não pode revelar Jesus.
O que te falaram escrito aqui não pode revelar. O Pai tem que ser revelado em carne. Se o verbo aqui, ó, não se fizer carne na vida de alguém, para que você possa ver Cristo, esquece, Ele também não vai poder se revelar em você. Amém, queridos? Pode se assentar. Querido, desde cedo eu estava com um texto já, desde durante a semana. E a gente vai abrir esse texto, porque o Senhor já falou tanta coisa desde manhã para cá, que eu não sei exatamente o que Ele vai fazer. Abra tua Bíblia em Marcos 5. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha só morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Até aqui por enquanto. Eu quero que você deixe esse texto aberto, queridos. A gente vai voltar nele depois, tá? Tem coisas que não adianta você querer provar nem na Bíblia. Você quer ver um exemplo? Você pegar alguém que não acredita, por exemplo, em línguas estranhas. Não adianta você querer esfregar a Bíblia. Ele também vai achar versículos para te confrontar. Mas você que flui nisso, para você é como se falasse assim: ainda que não tivesse na Bíblia, eu sei o que é isso, porque você vive isso. Para algumas denominações, algumas ramificações do Evangelho, por exemplo, acreditam que não existem mais 5 ministérios, não existe, por exemplo, profeta. Mas para quem flui nisso, e para quem vive com os 5 ministérios dentro da igreja, fala para ele para tirar. Nós aqui, nós sem esses ministérios fluindo, fala, não sei onde a gente estaria. Porque desde o começo tudo aconteceu com todos os ministérios acontecendo. Então pode vir o Papa, o pastor de não sei de onde, e pegar com teologia e falar: cara, eu não sei. Eu sei do que está acontecendo aqui, eu sei do que eu estou vendo. Se é de Deus eu não sei, eu sei que eu não enxergava, agora eu estou vendo. Eu não andava, agora eu estou andando. É o povo lá que falava que Jesus não era Deus, o Alejandro está falando assim: eu não sei, eu sei que eu estou andando. E a mesma coisa com relação à hereditariedade. Eu fiz questão de, foi até muito pesado, cansativo ontem à noite, lendo muito texto e na tentativa de talvez te mostrar, a Bíblia está mostrando, porque quando Deus revelou isso a mim e começou a falar isso comigo em agosto, eu entrei em conflito. O Senhor começou a falar comigo num sábado à noite aqui, depois do seminário de mulheres, no domingo, eu fui embora e eu entrei em crise em casa, porque eu falei: Deus, se ontem alguém me perguntasse aqui, você acredita que Jesus levou tudo na cruz? Eu ia falar sim. E se eu virasse a esquina e alguém perguntasse: você acredita em maldição hereditária? Eu ia falar sim. Então me explica onde as coisas se encontram. Eu ia falar: não sei, eu só sei que eu acredito. E eu fiquei em crise, porque eu queria negar aquilo, porque eu não encontrava um versículo na Bíblia, mas eu não conseguia negar porque o Espírito não me deixava negar, e ele ficava dentro de mim. Sabe quando o Espírito fica? Que você fala: está perturbando, até está...
E ficava, e eu falava, meu Deus, eu não conseguia dormir. Eu falava, então me mostra onde está esse negócio. E aí eu fui atrás e gastei uma semana tentando entender isso no Senhor. Na verdade tem coisas que a gente só vai descobrir no Senhor depois que a gente for liberto daquilo. Porque enquanto eu estou dentro daquilo, aquilo é comum, é normal, faz parte. Depois que eu saio, é que eu descubro. E depois que eu saí e entrei, aí podem falar o que for. Porque você fala, eu não sei. Eu sei que eu era e eu não sou mais. Se é de Deus, eu não sei. Eu sei que é verdade, aconteceu. Existem três. O diabo ele é estruturado, ele é organizado, porque ele copia o Senhor. Da mesma forma que o Senhor, você vê o Senhor fluindo com três frentes diferentes na Bíblia. Você vê o adorador, e uma figura forte de adorador, que era Satanás. Você vê o intercessor, Miguel, Deus sempre mandando Miguel para o da batalha, o que vai para a guerra. E você vê Gabriel, o que anuncia as coisas. Então Deus tinha essas três frentes no mundo espiritual, que trabalhavam nessas três direções, representadas por anjos, de uma patente muito alta. E o diabo age da mesma forma. Ah, mas não está escrito na Bíblia. Sim, tem um monte de coisa que não está escrito na Bíblia. A Bíblia não tem tudo. Ela tem o necessário para me levar a Cristo. Tem coisas que eu só vou descobrir no céu. O Senhor falou que venceu, eu darei o maná escondido, o pão, a palavra. Tem coisas guardadas. Isso aqui foi liberado aqui, nesse nível. O Senhor, quando começa a falar com João em Apocalipse, ele começa a falar aqui, igreja. Ô João, fala para a igreja tal, fala para a igreja tal. Tá bom, agora eu quero falar de céu. Aí ele fala assim, sobe aqui. E aí João tem que subir. Agora nós vamos falar do que está aqui em cima, João, e não do que está aqui. Por isso o Senhor estabeleceu ministérios na igreja. Profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. Para fluírem e trazer o espiritual para cá. O que você pode ter certeza é que a palavra que Ele tem para nos revelar, ela nunca vai contradizer o que Ele já revelou. Mas ela é nova, o maná é novo todo dia. Ele se revela de formas diferentes. Isso aqui se traduz de formas diferentes todos os dias. E algum tempo atrás o Senhor começou a falar conosco a respeito de três potestades que Satanás age de forma muito intensa. Na verdade, uma está revelada aqui com todas as letras, Mamon. E essas três, você vai ver a manifestação das três tentações de Eva. As três áreas que Jesus teve que vencer. Então ele fala de Mamon. Então primeiro ele fala, olha, uma das resistências muito fortes no mundo espiritual é Mamon. Mamon é amor ao dinheiro, amor à segurança própria, amor ao não depender do Senhor. Isso é Mamon. Tem uma outra que o Senhor falou conosco durante muito tempo no começo do ministério aqui, para tratar no nosso meio, que é Jezabel. O mesmo espírito que visitou Eva para corromper o governo do marido. O mesmo espírito que visitou Jezabel, o espírito que visitou Dalila, e todas aquelas que corrompiam o governo do marido, que tocavam no governo, porque ela manifesta uma igreja tentando manipular a cabeça, uma igreja que não consulta o Cristo, uma igreja que decide pela cabeça. Isso é Jezabel. Só que tem uma terceira. E eu queria que você deixe a sua Bíblia marcada em Marcos e vai para Jó. Depois a gente volta aqui. Jó capítulo 41. Quem era Jó, querido? Jó era um homem de Deus. Quando a Bíblia fala de Jó, durante muito tempo, eu ouvi na igreja, e isso desde a minha infância. Quando falava de Jó, era para dizer assim, às vezes a desgraça vai acontecer mesmo, Deus que deixa acontecer, e você fica firme em Jesus, que Ele vai te socorrer.
E aí você começa a cantar uma música da Cassiane, ou enfim, você começa a cantar uma música daquela de que tadinho de mim, pobre de mim, e o Senhor vem me pegar no colo e me tirar da boca do diabo. E a gente começa a chorar e choramingar, como se Deus fosse esse Deus, que Ele me entrega para o diabo brincar comigo. Porque assim mesmo a gente está no mundo, o mundo tereis aflições, e enfim, aí junta todas as passagens que você quiser para justificar que o Senhor te entrega. Mas não foi bem isso que aconteceu. Jó era um homem reto, e reto, querido, justo, não era alguém que era perfeito, era alguém que cumpria os mandamentos, porque até então, justiça se dava por obediência a mandamentos, e não por coração. A condenação vinha por se alguém for pego em pecado, não se alguém pecasse. Não tinha a ver se o meu coração estava puro ou não, tinha a ver se alguém pegasse. Por isso que, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Por isso que precisava de testemunhas, 2 ou 3 testemunhas para se fazer a verdade, porque tinha a ver com ser pego. E Jó não era pego em nada, então ele era um homem justo, e ele era temente a Deus de coração, ele temia o Senhor. E de repente o diabo viu um espaço na vida de Jó, que Jó não viu e ninguém mais viu, mas o diabo viu, e por isso ele pede para o Senhor. Ou você acha, pensa bem, que o diabo vai se apresentar diante de Deus e falar que aquele homem é reto, não tem nada de errado com ele, deixa eu tocar nele, só de brincadeira, e Deus vai falar, pode pegar só para ver quem ganha a aposta? Isso não é Deus, querido, isso não é Pai. Deus falou, vai, ele precisa se conhecer no que ele não se conhece. E vai passando o livro de Jó, e Jó de repente perde tudo, e ele fala, eu vim nu ao mundo, vou voltar nu o caixão também, e bendito seja o nome do Senhor. E a mulher fala para ele, amaldiçoou Deus, fala, você é louca. E às vezes você chama sua mulher de louca, você está certo, igual Jó estava. E aí Jó passa o livro inteiro, então me mostra onde eu estou errado, Senhor, então fala para mim no que eu estou errado. E o pior, querido, de você querer ajudar alguém é quando você não sabe o que está acontecendo e quer falar. A pessoa está doente, você não sabe a razão, e aí você quer chegar e falar, então, mas talvez seja por causa disso. Será que você não fez? Sabe, você quer ajudar sem saber o que fazer. Eles começam bem, eles chegam de longe, ficam sabendo da desgraça de Jó e sentam. E ficam, se não me engano, 7 dias, sentados calados, chorando com ele. O problema foi que depois de 7 dias eles abriram a boca para falar do que não sabe. Eles também não sabiam. E ao invés de ficar calado e falar, a gente veio aqui para chorar e orar junto, que a gente também não sabe, eles começam a tentar falar. Talvez você tenha pecado, talvez você tenha feito isso, feito aquilo. E Jó, do alto da sua obediência ao mandamento, ele começa a dizer, então me mostra, por acaso eu não fazia isso, eu não fazia isso. E ele começa a contar tudo o que ele fez para Deus, e o quão bom em Deus ele era. E quando vê, ele está morrendo pela boca. O quanto eu sou, o quanto eu fiz, o quanto eu trabalhei para o Senhor, e como é que agora eu estou escravo na mão de Satanás. Se eu fiz. E aí Deus no capítulo 39 aparece num redemoinho e começa a conversar com Jó. E fala, já que você é tão bom, então me conta, onde é que você estava quando eu fiz o céu? Não, me explica outra coisa então. E quando foi eu fiz os abismos? Onde é que você estava assistindo aquilo? Me fala, já que você sabe tanto assim de mim. Você é tão crente, me conta. Você que escurece o conselho do Senhor, então me fala. Você que questiona o que Deus está fazendo, ou o que está permitindo, então me conta. E aí no capítulo 41, Deus começa algo que é quase um poema, e que tem uma revelação por trás disso. Jó 41. Poderás pescar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a tua língua com a corda? Pode pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furar sua queixada? Porventura multiplicará suas suplicações para contigo? Ou brandamente falará? Fará com ele aliança? Ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho, ou prenderás as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a tua pele de ganchos, e a sua cabeça de harpios, os pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da luta, e nunca mais tal intentarás.
Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum à sua vista será derrubado. Ninguém é tão atrevido que vá despertá-los, que se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro lhe deu para que eu tenha que retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó está falando para ele, Deus começa a falar para Jó a respeito de Leviatã. E a gente não sabe que animal era esse. E a gente vai entrar numa discussão teológica aqui, se dinossauro foi antes, foi depois, mas enfim, era um animal aquático, muito forte e poderoso. Então Deus começa a falar assim: por acaso você vai chamar seus amigos para prender um Leviatã e fazer banquete com a carne dele? Por acaso você vai pôr uma corda no nariz dele e puxá-lo? Ele começa a falar como você pode domar Leviatã. Está dizendo, você não doma. E Leviatã fala de orgulho. E é aqui que Deus começa a corrigir e apontar para Jó onde está o problema. Existe algo em você, Jó, que te faz se achar justo em si mesmo. E você acha que pode lidar com isso, administrar isso. Queridos, tem algo que destrói a possibilidade de remissão no Senhor. É orgulho, é algo tão poderoso e tão forte, que eu falei ontem. Ele estabelece e inverniza o homem com uma reputação de forma tão pesada, tão dura, que você vê morte chegando na tua casa e na tua família e não consegue confessar, e não consegue abrir tua boca. Tem muita gente aqui que o Senhor mostrou coisas, de ontem para hoje, coisas que você fez, que você sabe que fez, mas por reputação você não abriu a tua boca e não pensa em abrir. E tudo que Satanás precisa é isso. Tudo que ele precisa é esse lugarzinho escondido para ele continuar guardado, para ele continuar se manifestando. E é como se ele falasse assim: eu fico quietinho aqui, prometo que não te atazano mais, porque eu só quero ter legalidade para visitar a geração seguinte, para visitar o teu filho depois. Jó conhecia Deus de ouvir, não de conhecer, não de participar, não de entender o caráter do Senhor. E quando seu relacionamento com o pai se dá pelo que te falaram dele, o orgulho se estabelece, porque o nível de relacionamento está baseado no quanto eu ouvi falar dele. Quando o relacionamento é baseado em conhecimento, o nível de relacionamento então está diretamente ligado ao quanto eu conheço. É uma coisa óbvia. E o que se estabelece em todo relacionamento baseado em conhecimento? Orgulho e soberba. Isso foi o coração de Satanás, desejar. Sabe qual foi o problema de Satanás? Ele olhou para si, ele se viu um dia no espelho. E isso é um lugar arriscado e perigoso, mas que o Senhor precisa de homens para isso. Um lugar perigoso, o lugar da glória. Deus precisa de homens que o reflitam de forma plena. O problema é que esse é um lugar muito arriscado. Arriscado porque de repente eu passo na frente do espelho e vejo o que tem em mim, e posso gostar do que eu estou vendo em mim. Mas Deus não muda isso. Lembram de Moisés? Chegando para o Senhor no monte e falando: Senhor, me deixa ver tua face, deixa ver tua glória. Deus fala: não pode, senão você vai morrer. Tá bom. Quando ele desce, as pessoas olham para a cara de Moisés, a glória de Deus estava na cara de Moisés. Moisés queria ver lá e Deus falou: não é aqui, é em você que a glória tem que estar manifesta. Você está querendo me ver para adquirir conhecimento, você está querendo me ver para se alimentar de algo na glória. O Senhor falou: isso não alimenta nada, isso não gera nada. O que gera é quando em você manifesta o que está em mim, e os outros veem. Esse é o propósito, que eles vejam, que eles te conheçam ao olharem para mim. Mas esse é um lugar perigoso, quando eu me vejo e percebo o quanto ficou bonito, quanta glória flui. E é aí que Leviatã se instala. É aí que espíritos enviados por Satanás, espíritos de influência, demônios, querido. Demônio não é um bicho com chifre que quer chegar e ficar te assustando. Ele quer te influenciar. Todo ser espiritual precisa de corpo para se manifestar. Até Deus precisa de um corpo para manifestar. Demônios não podem se manifestar sem corpo. Vulto. Eles podem te assustar com coisas terrenas, porque todo demônio precisa de um corpo.
O demônio está pedindo o seu. E quando você guarda áreas escondidas na tua vida, é o lugar que ele precisa para se esconder. De novo, não interessa teu coração, a intenção. Lugares escuros são lugares para Satanás, para demônios se esconderem. E esse sentimento de não posso falar, é vergonhoso, vai me dar problema, isso é Leviatã. E eu não posso me tornar filho. Sabe o que acontece? Quando Jó confessa o seu pecado e expõe todas as coisas, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora o relacionamento dele com o pai não é pelo que falaram, é aqui. Sabe o que ele recebe depois? Primogenitura. Agora ele se tornou filho, ele recebe o dobro, não é isso? E o Senhor restituiu em dobro. O que é porção dobrada na Bíblia? Primogenitura. Ele entra naquele lugar. Quando o relacionamento dele com Deus sai do âmbito de eu sei lidar com isso, eu tenho as respostas, aqui dentro de mim tem tudo que eu preciso para lidar, o Senhor sabe, depois eu me acerto com Ele, com a minha Bíblia. Isso não é corpo, querido. Deus criou corpo, e tem muita gente que é espinha no corpo, que diz da boca para fora que faz parte do corpo, e é mentira, porque você está lá na igreja, até fala um oi para o pastor, mas você está lá para ser quem você é e do jeito que você quer, e ai daquele que apontar o dedo para você, porque eu sei o que é bom para mim e para minha família. Sabe? Então vai andar sozinho, rebelde. Corpo é lugar de obediência, corpo é lugar de submissão, de um se submeter ao outro, do pastor procurar os anciãos da igreja para confessar pecado, porque ele também peca, de você entender que quando você profetiza com a cabeça descoberta, quando você não se submete ao teu marido e profetiza, isso não é profecia, isso é feitiçaria, porque a rebeldia é pecado de feitiçaria. E o que está saindo da tua boca, fora de cobertura, Satanás está tocando, e nós temos muita experiência com isso aqui, coisa que o Senhor teve que nos tratar, para a gente aprender, ser curado e poder ministrar nos outros depois. Ah, mas o Senhor usa a minha boca, e daí? Como eu disse, usa a boca de um jumento. Isso não significa aprovação, significa necessidade. O Senhor precisa da nossa boca, e Ele não vai esperar a tua boca ser pura, Ele vai te usar. Você sabia que Judas curou pessoas? Judas curou, Judas libertou o demônio, Judas fez um monte de coisa junto com todos os outros. Sabe qual é o problema de Judas? Judas andava, e a Bíblia diz que ele roubava moedas do saco. Lembra disso? Então o Judas andava com Deus, e ele guardava moedinhas no bolso. Cada vez que chegava o dinheiro, e era a área de falha de caráter de Judas, ele pegava uma moeda e guardava no bolso. Você acha que Jesus não sabia? Os apóstolos sabiam. E você não vê Judas indo em cima de Judas, Jesus em cima de Judas, sabe por quê? Jesus, quando olha, ele está pensando assim: você sabe o que está fazendo, você é adulto, eu te dei essa função, se você quer lidar errado com ela, o problema é seu. Eu te dei a função, te dei conhecimento e maturidade, você sabe onde eu estou, você sabe o lugar que você tem que ir para pedir ajuda, mas você quer se estabelecer em cima da tua forma de fazer? Continue. E quando alguém vinha trazer dinheiro, Jesus falava: é com Judas, é com ele. E ele devia olhar e falar: ué, mas se ele sabe que eu roubo e mesmo assim ele não está me chamando a atenção, então é porque ele deve estar me aprovando. É o que você fala para o Senhor. Não, me falaram que eu sou rebelde, mas o Senhor falou comigo ontem, e eu fui ministrar louvor, e Deus usou tanto, e fluiu tanto, Deus deve estar me aprovando. Não tem problema. Um dia o diabo oferece 30 moedas para ele, de uma vez, e não era moedinha de viúva não, era moeda das grandes, em uma paulada só, que é todas. Ele vende o propósito dele pelas 30. É isso que Satanás tem, querido. O Senhor está vendo os lugares onde você tem roubado, onde você tem tocado, e você sabe que está errado, porque você conhece a palavra, você já sabe, e o Senhor não precisa ficar vindo atrás toda hora de falar. Um dia Satanás vai vir, vai colocar um banquete diante de você. Sabe qual é o problema de tudo isso? Judas traiu Jesus, Pedro também traiu Jesus, só que Judas não conhecia o lugar de arrependimento, porque a relação dele com o pai era baseada em quem ele era e não em quem Jesus era. Então na hora do arrependimento ele volta na religião,
e tenta jogar as moedas de volta. Ele fala: sai daqui, eu não tenho nada com você. E ele não conhece Jesus o suficiente para saber que se ele vai em Jesus, Jesus ainda perdoa ele. Pedro conhecia. Pedro negou, Pedro foi chamado de diabo, Pedro era o cão ali no meio, para lá e para cá, e fazia de tudo, e estava disposto a pegar a espada para matar por Jesus, mas não por morrer por Jesus. E são duas coisas diferentes. Você está disposto a ir para a igreja, trabalhar? Eu tive uma pessoa que andou perto de mim muito tempo, e estava disposta a matar por mim, literalmente. Eu pego uma espada por você. O dia que eu falei: não, pega essa espada, aplica em você. Aí foi embora. Porque é fácil você ir para a igreja para oferecer seus talentos, para dar a sua espada e falar: estou aqui para a mão para toda obra. Aí o pastor vira e fala: para, você é orgulhoso, você veio aqui para receber espada e não para dar espada. E a hora que você pula para trás e fala: não. E é uma linha muito fina. O Senhor te chamou para manusear uma espada, mas é a espada do Espírito e não a tua. Só que no meio de tudo isso existe uma potestade chamada Leviatã, um espírito de influência que nos blinda. E o que mais nos engana é que a nossa base para fluir em cima disso são dons e talentos que o Senhor deu. Isso nos ilude, porque justamente o que me engana é a manifestação do sobrenatural. Eu prego, as pessoas são convertidas, eu sopro, as pessoas caem, eu canto e o fogo cai. É Deus. Você fala assim: o dom ele é dado sem arrependimento. Vai acontecer. A preocupação é: você está preocupado com o que eu penso de você? Essa é a pergunta do Senhor. A tua preocupação é o que eu penso a teu respeito ou o que os outros pensam a teu respeito? Porque o que os outros pensam a teu respeito está baseado no conhecimento que você manifesta, no poder que flui. O que eu penso a teu respeito está baseado no teu coração, no que eu estou vendo aí por trás, no quanto você se parece comigo e não no quanto você sabe a meu respeito. Leva isso para os teus filhos, querido. Você está preocupado enquanto teus filhos sabem a teu respeito? Alguma vez você parou para pensar se o teu filho conhece toda a história da tua família e todas as coisas, onde você estudou? Já? Eu nunca. E falando aqui agora, eu estou pensando: a Clara não sabe onde eu estudei, deve saber algumas coisas só. E eu nunca parei para me preocupar que ela soubesse. Mas o que me enche de alegria é quando eu começo a ver nela uma natureza sendo gerada, e quando ela faz alguma coisa, eu falo: nossa, a Clara começou de uns dias para cá, e ontem eu estava falando com a Abel, a me chamar de senhor, chama a Abel de senhora. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei: deve ser alguma coisa que ela ouviu e está fazendo. Foi. Eu falei: Deus, de onde saiu isso? Eu não aprendi isso na minha casa. O Senhor falou: é fruto do que você está ensinando, e está frutificando na tua filha. Você está ensinando o que é a honra, princípios de honra, e está frutificando na tua casa. É nisso que eu falo, ela está ligando em mim, a descendência está sendo transferida. Ela pode morrer sem conhecer um monte de coisa do que eu fiz, de onde eu fui, mas ela tem que saber quem eu sou, e se parecer com quem eu sou, e com isso ela vai levar a natureza adiante. Isso é a paternidade do Senhor. É que a gente está sempre se escondendo atrás das nossas feridas. E muita gente foi ferido pela igreja, foi machucado pela igreja, só que você saiu sangrando e quer continuar sangrando. E ao invés de colocar a sua intimidade para ser sarada, você se esconde agora atrás da tua ferida, invernizada de orgulho, para dizer: é o meu jeito, eu sou assim. O diabo também é do jeito dele, meu filho. E é lá que você vai morar se você não der um jeito nessas coisas. A gente precisa acordar. Todas as parábolas de Jesus, que ele fala de céu, é sempre metade que vai. Sabe metade de quê? Metade da igreja, não é metade do mundo. Tinha dois numa mesma cama, homem e mulher, uma aliança, um casal, só um vai. Dois trabalhando no campo, servos, servindo, só um vai. 10 guardando o Espírito Santo, virgens, castas, só 5 sobe. Metade da igreja, e depois do avivamento, porque se fosse hoje talvez era 10%, porque a gente está brincando com Deus, está guardando um monte de pecado, um monte de coisa errada. Mas o meu pastor, sai de lá então, cara. Ninguém te obriga a estar onde você está, mas se você estiver, se submeta.
Se você tivesse, entrega, põe sua intimidade na mão dele. Aí se ele tentar me matar, corre dele. Mas não fique no meio do caminho, porque é melhor você estar perdido no deserto, para o Senhor pelo menos te pegar e te dar destino, do que você ficar num lugar sem se entregar o que é correto, sem fazer da forma certa. Isso é muito confortável quando a gente é orgulhoso, porque eu tenho pelo menos a desculpa do porquê eu não me submeto, do porquê eu não me abro, do porquê eu não obedeço. A desculpa é que ele não presta, é que ele não tem sabedoria, é que ele não é sábio, ele não tem conhecimento. Então porque você está aí? Se você é como Jó, se acha tão superior a ponto de não ser tocado, o que você está fazendo nesse lugar, cara? Não sei nem porque que Deus mandou falar isso aqui, não tinha nada a ver. Ele também atrapalha tudo, hein, inspeção? Volta lá para Marcos, gente, brincadeira. Todas essas brechas, querido, elas vêm lá de trás. Da mesma forma que Jesus teve que morrer pelo pecado de um homem de 6.000 anos atrás, e 4.000 anos depois tem que vir um e morrer pelo erro dele. Até hoje nós temos que arrumar coisas que os nossos pais fizeram. Esse texto de Marcos é o texto quase que clássico de demônio na Bíblia, e ele fala puramente de maldição hereditária. É só disso que fala esse texto. Jesus indo libertar uma descendência, indo remir uma descendência. Vamos ler o texto devagar. Chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Gadara era uma das terras que Jericó, que Josué entrou com o povo e tinha que arrancar a maldição, e não foi arrancada totalmente. Jesus vai para aquele lugar. E saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha essa morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Sabe onde esse demônio habitava? Cemitério. A habitação desse demônio, quando a Bíblia conta a história dele, era o seguinte: esse demônio morava na beirada da cidade, perto do precipício para o mar, e é onde eles colocavam o cemitério, e depois do cemitério vinha a cidade. Eles tiraram esse homem da cidade e colocaram ele no cemitério. Ele habitava por ali. A morada desse demônio tinha a ver com as gerações passadas, com os pais que já morreram. Essa era a base de governo desse demônio. Todo o poder, toda a autoridade, toda a manifestação tinha como origem gerações passadas. Então ele tinha sua morada nos sepulcros, e não tinha cadeia que segurava esse homem. Sabe aquele pecado que você não consegue lidar? Sabe aquele trauma, aquela dor que nós falamos aqui, que te visita constantemente, e que quando você vai entrar na terra prometida, de repente tem uma corrente que prende no teu pé, e você cai de novo no mesmo problema e volta para o Senhor. Habitação nos sepulcros, e nem cadeias conseguem prender isso, e você tenta domar isso na tua vida. Eu não vou cair de novo, eu vou criar estratégias agora, eu vou dormir mais cedo para não ficar sozinho na frente da televisão, eu vou não passar mais naquele lugar que tem aquele povo, eu não vou mais passar na frente do bar. Você cria caminhos para fugir, cria grilhões para não se aproximar mais daquilo, e nem grilhões o podem prender. Isso é esse espírito, mora nos sepulcros, e é impossível prender ele, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. O problema, querida, é que tem pecado na tua vida, que você quer amansar o pecado, você quer lidar com ele. Então você é confrontado que tem problema, você já torce o pescoço, não... Sabe aquela hora que você arranja os dentes e torce o pescoço? Só não põe a mão para trás assim. O pastor te fala, você é orgulhoso. Amém. E você sai. E você quer. E aí você chega em casa e você não quer admitir. Você não quer aceitar. Então você começa a conversar. Você bota o diabo na tua frente, senta aqui e fala: então, o negócio é o seguinte, eu não vou mais fazer. Mas o pastor não precisava falar daquele jeito também. E porque é por causa do jeito que ele falou comigo também. Precisava fazer desse jeito, me expor. E aí você começa a negociar com o diabo o lugar que você vai colocar esse pecado a partir de agora, para ele não dar mais problema. Eu vou fazer assim, então aí não vai mais ter problema. Então é melhor eu não cantar mais no louvor, pastor. Já que o senhor está achando que eu estou fazendo exibição lá em cima, é melhor eu não cantar. Está falando: não, eu queria que você deixasse de ser vaidoso, eu não queria que você deixasse de cantar.
Mas você prefere pegar o demônio da vaidade, botar ele numa gavetinha que não se manifeste e não atrapalhe, para você continuar com ele guardado. Porque trazer ele para fora significa admitir diante de todo mundo: tem um demônio na minha vida. Porque você é tão adorador de quem você é, tão idólatra na tua pessoa, que você não admite que um pedaço seu esteja corrompido. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Pegar a sua natureza e colocar como referência, como padrão. Então você diz: eu sou assim, isso é manifestação de idolatria. Colocar como régua, enquanto que eu devia pegar a natureza de Cristo e pegar a minha e colocar na dele. E o que não encaixar na dele, eu falo: isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Por isso que com criança é muito fácil, por isso que criança consegue entender reino, e depois de grande é mais difícil, porque homens fortes custam a morrer, e eu preciso morrer. E quanto mais velho e forte eu fico naquelas coisas, mais difícil para mim é arrancar. E andava sempre de dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Esse homem clamava dia e noite, e se feria com pedras. Sabe o que é clamava? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele pegava pedra e se cortava. Ele pegava os mandamentos: não adulterarás. E cada vez que ele leu não adulterarás, aquilo corta a carne dele, porque ele adultera, e a lei fere. Não cobiçarás a mulher do próximo, aquilo é mais uma faca na pele dele. Não terás outros deuses de mim. E todos os mandamentos, todas as pedras se tornam como facas ferindo, e ele se corta com aquilo que ele tenta lidar. Homens e mulheres andando com o Senhor, andando na igreja, cheio de feridas e cicatrizes. E por isso eu mudo de igreja, eu mudo de ministério, eu procuro pessoas que têm o mesmo tipo de ferida que eu, e fica igual cachorro, igual cão, um lambendo a ferida do outro, e aquilo não sara. E tem pastores que amam gente ferida para lamber ferida. Ele não cura, ele se alimenta da tua ferida. Cão na Bíblia é figura de falta de paternidade. Cão, se você largar uma cachorra solta, é um dos poucos animais que vão cruzar com vários machos e vai ter filhote de tudo quanto é macho no ventre, diferente da maioria dos animais. Isso é um filho sem pai. Isso é a figura de cão na Bíblia. Quando aquela mulher cirofenícia começa a gritar com Jesus: tem compaixão de mim, tem compaixão, que Jesus fala: a mesa é para os filhos. Os cães comem aqui na beirada, os cães comem do lado de fora. Cães, filhos que não sabem quem é o pai, sabem quem é a mãe. Filhos que se parecem muito com a igreja. Se a igreja é legal, eu vou de skate. Se a igreja é legal, eu vou de bermuda. Se a igreja é séria, todo mundo de gravata, até o cara da tatuagem está de gravata. E quando você vê, parece um circo, em que você vê um cara que você sabe que ele é mais contido, mais sério, mas ele está igual um palhaço, vestido, porque a cara da mãe não é a cara do pai. Ele está se parecendo com a doutrina da igreja e não com o pai, porque ela não está gerando filhos com a cara do pai, ela está multiplicando uma geração de órfãos, porque nem ele conheceu o pai. Como é que ele vai apresentar o pai? Então ele se alimenta da ferida de pessoas. Então você é orgulhoso, não tem problema, você tem suas dores, e eu venho aqui, e quando eu lambo a ferida, e quando o cão lambe ferida, aquilo alivia a dor, refresca, e passa por um tempo, e mês que vem você volta, e a gente lambe de novo, e eu te alimento disso, e você me alimenta disso, e vai todo mundo sem pai, andando sobre a terra, e ninguém se parece com Jesus, todo mundo se parece com a denominação, ou a demoniação, ou coisa do tipo, cada um com a cara da sua. Por isso que até esse negócio de reino tem que tomar cuidado, porque todo mundo fala de reino, mas cada um está enfiado no teu buraco. Vamos lá, vamos participar, vamos estar junto, vamos, vai nada, você é doido, eu estou lutando pela minha denominação. Até a história do reino começa a se comprometer e se perverter, porque se tornou um jargão, querido, porque tudo se resume a ser curado, a ser sarado no Senhor. Não tem a ver com estabelecer uma nova doutrina. E quando vi Jesus ao longe, correu e adorou, clamando com grande voz, disse: que tenho contigo,
Filho do Altíssimo, conjuro-te, Deus, que não me atormentes. Versículo 10: rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. Sabe o que aquele demônio estava pedindo? Me tira daqui, mas não me tira dessa região, dessa cidade. Rogava-lhe muito, me deixa continuar nessa província. Você entende? Demônio geracional. O domínio dele estava baseado naquele povoado, naquelas pessoas. Moro num cemitério, sou passado e tenho como base as gerações anteriores, e faz o que você quiser, só não me tire da família onde eu estou habitando. Ainda que a manifestação sobre esse homem você queira me tirar, Jesus, porque Jesus ia repreender o demônio daquele homem, e o demônio fala: ainda que você queira me tirar desse homem, me deixa continuar nesse lugar, porque eu vou pegar outro homem, e com isso eu consigo passar. Sabe o que acontece quando esse homem é liberto? Ele quer ir com Jesus. Jesus fala: não, agora você vai para os seus. Até aqui a tua família tem padecido de maldições que vem passando, só que em você eu vou remir, e você vai voltar para os seus agora, para a tua casa, e arrumar a história de maldição. Daqui para frente você vai dizer: acabou em mim, isso para em mim. Eu queria falar com vocês a respeito de alguns sintomas para você fazer mapeamento na tua vida, querido. Nós falamos muito ontem e hoje de manhã sobre áreas que Satanás toca. Eu queria que você fechasse seus olhos, que fizesse uma oração comigo. Eu queria que você falasse, pedisse em nome de Jesus, que você repreendesse Leviatã da tua mente nesse momento. Você tem autoridade sobre a tua vida. Repreende, eu repreendo em nome de Jesus todo orgulho satânico, todo véu do inferno que Satanás pode pôr na minha mente, nos meus olhos, para não conseguir identificar o que o Senhor quer, para me auto-justificar diante do Senhor, para tentar estabelecer minha santidade através do que eu sei. Em nome de Jesus, nós repreendemos Leviatã dessa casa, nós repreendemos toda tentativa de Satanás, toda tentativa do inferno, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, seja quebrado nessa noite, seja expulso desse lugar, em nome do Senhor Jesus. Queridos, como nós falamos ontem, maldição é um caminho diferente do caminho que o Senhor determinou, que é bênção. Pecado é o que eu pratico. Mentir, pedir perdão, um pecado perdoado. Maldição não é isso. Maldição é uma legalidade dada no mundo espiritual, para que a visitação do inferno ocorra de tempos em tempos na minha vida, ou na vida da minha descendência, por causa de um pecado que até hoje não foi perdoado, porque não foi pedido perdão em função daquilo. Mapeamento espiritual se trata da gente tentar entender o que não foi pago, o que não foi remido, o que não foi levado aos pés da cruz ainda. E existem sintomas, e através da Bíblia você vai encontrando consequências que vieram sobre pessoas em função de atos, e aí você vai começando a perceber, porque o diabo, querido, ele é legalista, e ele é pontual e preciso da mesma forma que Deus. O diabo não é assim: eu menti, aí ele manda câncer, prostituição na vida da minha filha, ele resolve do dia para a noite. Cada consequência tem uma causa. As coisas são vinculadas, porque cada coisa que eu faço dá legalidade para algo. Cada pecado, cada lei quebrada tem uma pena, não é isso? Legalidades diferentes. Algumas na Bíblia são claras, Deus fala: por causa disso vai acontecer isso. Outras você vê em sentenças que o Senhor liberou. Isso é resultado daquilo. E com isso talvez você consiga perceber e buscar na tua família: era isso, bem que minha mãe falou, minha avó mexia com isso, meu pai fez isso muitas vezes na vida, então é por isso que isso aconteceu. É dali que está a raiz, é no meu pai. Então, Senhor, eu vou intercessoriamente pedir perdão pela vida do meu pai, para que isso não venha como morada de sepulcros visitar a minha descendência, porque meu pai tem autoridade sobre a minha vida, ou teve. Hoje ele não tem mais, mas enquanto tinha, ele abriu uma porta na minha vida. Aquilo entrou como um vírus em mim,
Eu não tinha maturidade para tirar aquilo. Aquilo se tornou parte e comportamental em mim. Você quer ver um exemplo claro? Uma criança nasce num lar cristão, tudo certo, tudo arrumado, não tem problema algum, pai tudo certinho, avô, bisavô, tudo arrumadinho. O pai tem autoridade. De repente o pai libera a autoridade para a mãe, e o pai vai trabalhar, e a mãe é quem cuida da criança em casa. Estou falando isso para você entender escalas de autoridade. A autoridade foi dada: cuide da minha filha. Essa mãe pega essa criança e essa criança vai brincar na casa do vizinho. Quem deixou a criança brincar na casa do vizinho? A mãe. Lá na casa do vizinho tem um menino mais velho, irmão do amiguinho do seu filho, e esse menino mais velho começa a mostrar pornografia para o teu filho, 1, 2, 3 vezes, e um dia ele toca na intimidade do teu filho. Teu filho tem 6 anos de idade, 5, não sabe o que é aquilo, nunca soube, mora em casa de crente, e tá bom, passou, ninguém sabe, nunca soube e nunca vai saber. Um belo dia, essa criança começa a manifestar em casa coisas que você não sabe de onde veio, e uma tendência ao homossexualismo, e um interesse por sexo que você não sabe de onde veio, e você vai começar a brigar com isso, e bater nessa criança, e corrigir, pôr de castigo, e não arranca. Onde saiu isso? Sabe onde isso começou? Num tempo de imaturidade, ela recebeu uma semente que, como um vírus programado para matar, que fica guardadinho ali, para em tempo oportuno, Satanás ir fazendo aquilo crescer, e crescer, e sem você perceber, aquilo se manifesta um dia, como um câncer alastrado na alma da criança, que nem ela sabe de onde veio. Como é que Satanás teve legalidade para fazer isso, meu Deus? Todo mundo é crente. De quem era a autoridade? Da mãe? Do pai? Quem colocou ela dentro daquela casa? A mãe e o pai. Naquela casa Satanás tem autoridade, você foi quem colocou debaixo. Sabe quando você manda o seu filho para dormir na casa de amiguinho? Cuidado, casa fala de autoridade. Amém, Heloísa? E a gente não leva a sério essas questões, e lá na frente a gente tem um problema sério, não sabe nem por onde começar. É lógico, querido, que num ambiente de você ligado no Senhor, isso não vai acontecer, porque até eu ir lá do outro lado, primeiro que você está ligado com isso, está esperto de que não é assim não, eu não deixo minha filha na casa dos outros, que eu não sei quem é, que não é cristão, não faço um negócio desse, você é doido? Ou se eu pensar em fazer, o Espírito Santo vai vir, vai falar, opa, não, o Espírito Santo vai nos falar. Mas num momento de carnalidade, em que eu estou distante, tudo o diabo usa, e ele pede para mim, você pode deixar tua filha na casa do vizinho? Porque se você deixar, você entregou a autoridade. E de repente essa criança vai ser assim, e vai lutar contra isso, porque ela é crente, ela vai lutar contra isso, vai conseguir conter, mas só ela sabe o que está ali dentro. Só que ela vai ter um filho, aquilo foi confessado nela? Não. O filho dela recebe a visitação lá na frente. Você percebe como se passa isso? Alguém deu autoridade em algum momento. Eu vou citar algumas coisas aqui para vocês, para nos ajudar nessa tarde a tentar ir na raiz das coisas e encontrar. Eu vou falar de 3 áreas só de 3 áreas para a gente conseguir buscar. Mas toda manifestação de pecado que te visita, eu não estou falando de pecado individual, estou falando daquelas áreas que te visitam e você tem dificuldade, ou a tua família padece de maldições que acontecem, mortes prematuras, muito adultério na família, muita gente divorciada, muita gente que não consegue casar na família, muito casamento sem sucesso. Isso tudo tem raízes, não são coincidências. Pecados de sangue. O que são pecados de sangue? Derramamento de sangue. Famílias que derramaram sangue. Teu avô, que na época era fazendeiro e trabalhava com um lote de terra lá no Mato Grosso, e lá era capanga, lá não tinha polícia, então seu avô matou muita gente. Teu pai, que na época era simples, gente do interior, e lá o negócio era na peixeira, na bala, lá não tinha muito desaforo para casa não, só que era outra época, ele se converteu,
Depois ele se converteu. Quando ele era novo, ele já passou a faca em muita gente. Quando ele era novo, ele já deu tiro em gente. Mas ele se converteu, sim, querido, ele se converteu. Mas nunca pediu perdão por aquelas coisas. Isso vai visitar a família depois. Aborto, sangue derramado. Querido, isso vai tão longe que, sabe a tal da pílula do dia seguinte? Você não sabe se você já matou um bebê com aquela pílula. Porque aquela pílula é para barrar algo que já se uniu. A semente e um óvulo. Quando a semente se une ao óvulo, o Senhor do alto já liberou um filho. E você mata com uma pílula. Você mata com uma série de contraceptivos que podem resolver a tua vida, mas que eles não previnem, eles impedem a continuação da gravidez. E são duas coisas totalmente diferentes. O Senhor não tem nada contra você prevenir uma gravidez. Outra coisa é interrompê-la. Outra coisa é você barrá-la. Isso é homicídio aos olhos do Senhor. Sabe qual a diferença daquele ser de 1 milímetro para eu e você? Tempo e nutrição só. Eu tive tempo de desenvolvimento e me alimentei o necessário para chegar nesse estágio. Mas os dois já têm a forma do Senhor. O Salmo 139, ele diz: enquanto eu era informe no ventre, meu filho está no ventre, tem 3 meses, ele já tem forma, já tem braço. Você vê lá na foto do ultrassom, tem tudo, dá para ver tudo já. Deus está falando de algo informe, ainda não tem forma, uma bolinha, uma massinha lá dentro. Eu já te chamava de filho. Eu já tinha planos determinados para o que você ia fazer na vida. E aí você vai e mata aquilo. Se eu falar para você que alguém aqui em nosso meio matou uma pessoa com um tiro na cabeça antes de se converter, você vai olhar e fala: nossa, e vai até querer ficar um pouco longe, será que se converteu mesmo? Agora, quando a gente fala de aborto, a gente tem a gente é mais tolerante com isso, porque a gente não consegue entender o coração de Deus. Para o Senhor é derramamento de sangue. E aborto no sentido de você abortou, você foi cúmplice de aborto, você pagou o aborto, qualquer coisa do tipo, você está envolvido no crime. Crimes de derramamento de sangue. Quais são as consequências que você vai ver naturalmente? 2 Samuel 12, Samuel mata Urias, não é? Na verdade ele não mata com as mãos, mas ele dá uma ordem para que ele seja morto. Na verdade ele nem dá uma ordem para que ele seja morto, ele dá uma ordem para que ele seja colocado em um lugar para que alguém mate. Mas Deus olha e fala: não, você matou. Fala: não, eu só coloquei ele num lugar perigoso. Não importa, você concorreu para que aquilo ocorresse. Sobre você vem esse sangue. Qual é a consequência que Deus fala para Davi? Ele fala: eu vou te perdoar. Você pediu perdão, eu vou perdoar, mas a espada não se afastará da tua casa. A consequência de pecados de morte, de pecados de derramamento de sangue, mortes, violência. Sabe, pessoas que são violentas, que explodem em violência, e você não sabe de onde vem aquilo, e parece que ela está possessa, pode voltar na descendência. Tem gente lá atrás que derramou sangue, em aborto, em homicídio, em qualquer coisa desse tipo. Pode voltar, porque isso é bíblico. O Senhor colocou como consequência por ter matado o meu filho, e cada pecado tem uma consequência diferente. Bom, como era para você morrer, Davi? Você não vai morrer, mas teu filho vai morrer no teu lugar, o menino, filho da Batseba. Tá bom. Como você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemem de mim, eu tenho que levar teu filho, eu tenho que derramar sangue no teu lugar. Porque eu, por mim, Davi, eu te perdoaria só. Mas os inimigos do Senhor estão blasfemando do Senhor. Quem é inimigo do Senhor? O diabo. Sabe o que é isso? O diabo tem uma Bíblia, acho que é a King James, ele tem uma Bíblia das boas, que ele anda debaixo do braço, e cada vez que você erra, ele abre a Bíblia e fala: ó, está aqui, pai. Ele te acusa com base na Bíblia, e aí ele te acusa e põe ela debaixo do braço de novo, e anda sobre a terra, porque tudo que ele pode fazer é baseado nisso aqui. Então ele vira para o Senhor na hora. Os inimigos do Senhor blasfemam do Senhor. É isso que Natan falou. Porque você deu motivo para os inimigos blasfemarem do Senhor, eu tenho que matar um menino.
Foi isso que aconteceu. O diabo chegou e falou: pai. Ele matou. Tem que derramar o sangue dele. Deus fala: entendeu? Ele está me cobrando justiça. E como eu não vou te matar, eu tenho que compensar ele por isso. Teu filho vai morrer no lugar dele, no seu lugar. Consequência de derramamento de sangue: a espada não se afasta da tua casa. Os teus filhos, e aí você vê a descendência de Davi, um filho estuprando a irmã, um filho matando o outro filho querendo matar o pai. Quando você vê o fim da vida de Jacó, os filhos estão ao redor da cama, aquecendo o pai. Isso era o costume, todos ficarem cuidando do pai. Sabe o que acontece com Davi no fim da vida? Não tem um filho para aquecer ele. Tem que mandar buscar uma menina virgem para deitar com o corpo, para esquentar o corpo dele. Um filho está querendo o trono num lugar, o outro já morreu, e o outro está com a mãe na porta pedindo para sentar na cadeira dele. Mas ele não tem um filho ao redor dele. Deus ama Davi, ama, de todo o coração. Homem que tem o meu coração, ô homem bom, vou restabelecer a tenda que você fez lá para mim. Tudo lindo e maravilhoso, Davi, te amo. Mas o que você fez tem consequência, e você morre, e a bagunça que virou a tua família, porque eu sou um Deus justo, além de ser um Deus bom, e o teu pecado tem que ser expiado na medida em que ele foi derramado. Violência é uma das características. Morte prematura, filhos que morrem prematuramente, é visitação de morte na família, porque lá atrás aconteceu. E como que eu acabo com isso? Eu vou pedir perdão intercessoriamente por aquilo que aconteceu. Eu vou lá na minha avó e falar: me conta a história do meu avô, conta a história da família, avó. Eu preciso achar, tem coisa aí. E o Espírito te ajuda nisso. De novo, não é regressão, não é revisão de vida, não é, é no Espírito. É o Espírito quem te traz o que tem que ser arrumado. Não é para ficar batendo de porta em porta, pedindo perdão por tudo, você vai arrumar problema ainda. Idolatria, vou deixar a idolatria por último. Ocultismo, famílias que se envolveram em ocultismo, feitiçaria. Algumas coisas você vai ver manifesta nisso. Primeiro, rebeldia. A Bíblia diz que feitiçaria é como rebeldia. Se você tem dificuldade em submissão, querido, você ou alguém próximo de você, enfim, eu não consigo me submeter. Isso você não vai falar com a tua boca, é lógico, porque você é orgulhoso, mas para você consegue confessar: eu não consigo. Que luta que é me submeter aos outros. E se é mulher, que luta que é me submeter a um homem. Pode procurar, que tem macumbeiro na tua família, tem gente que já bateu o tambor lá atrás, pode caçar. Tem gente que já entregou oferenda. E aí quando você começa a ligar os pontos, eu fui descobrir, falei: meu Deus, quem diria, minha avó tão boazinha, mas já andou lá nos terreiros. E aí você começa a analisar, e a família do meu pai eu tenho pouco contato hoje, mas aí eu comecei a analisar vínculos da família do meu pai, que hoje estão se manifestando em outros filhos. Vínculo com feitiçaria. Eu falo: meu Deus, está visitando agora ele, meu tio, e está visitando os filhos dele já, o que veio lá de trás, que foi semeado lá atrás. Porque a Bíblia diz que feitiçaria, rebeldia é como feitiçaria. Outra coisa que o ocultismo traz: loucura, doenças na cabeça. Porque uma das coisas, e a principal coisa que você consagra em qualquer tipo de manifestação, de religião desse tipo, de consagração de demônios, é a cabeça. Satanás, querido, quando ele trata com isso, ele não quer o corpo, ele quer a cabeça. Porque feitiçaria é a tentativa de estabelecer uma verdade contrária à verdade do Senhor. É a tentativa de produzir, através de poder, um ambiente espiritual que confronte do Senhor. Por isso é como rebeldia, é um levante contra aquele. Você lembra o que aquela mulher pediu para João Batista? Eu quero a cabeça de João Batista. O corpo eles entregaram para os discípulos, a cabeça ficou. A cabeça continua ali. É isso que o demônio quer, é isso que Satanás quer nesses pactos. A cabeça, ele quer o governo. Tanto é que eles têm o santo de cabeça, não é isso? O demônio de cabeça. Então a visitação, e eu comecei a olhar isso na minha família e percebi. Minha bisavó, todo mundo falava que ela morreu doida. Ela morreu não batendo muito bem, fala coisa com coisa, mal-humorada, brigando.
E depois eu vi a minha avó, tadinha. E ela se converteu no fim da vida, sim, mas morreu da mesma forma. Da onde veio isso? Lá de trás, visitando a bisavó, a avó. Você pode falar que é coincidência, não tem coincidência no mundo espiritual. Tudo que acontece tem uma causa relacionada, diretamente relacionada. Satanás não ganha legalidade para sair matando o povo quando Adão peca. Ele ganha legalidades pontuais. Terra maldita, o corpo deles vai padecer, enfim, precisa de sangue agora, vai ser o do cordeiro. Não é assim, entra aí Satanás e faz tudo. Senão ele descia, matava Adão e Eva, acabava com tudo. Ele não tem essa legalidade. São pontuais as ações. Viuvez e perda de filhos, você vai ver lá em Isaías 47, de forma pontual, direta. Eu vou ler para você. Eu vou ler o versículo 4 primeiro. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me gastei contra o povo, tornei profana a minha herança e os entreguei nas tuas mãos. Não usaste com eles de misericórdia, até sobre os velhos fizesse muito pesado o teu jugo. E dizias: sereis senhoras para sempre. Até agora não tomaste essas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isso, tu que é dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti em um momento. No mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a tua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos seus muitos encantamentos. Uma das consequências de feitiçaria: viuvez, mulheres perdendo maridos. E eu não estou tirando aqui propósitos do Senhor. O Senhor às vezes tem propósitos em levar um homem antes de uma mulher. A gente precisa discernir se é do Senhor o que está acontecendo. Meu pai foi levado quando eu tinha 7 anos de idade. Não era propósito do Senhor. Foi Ele quem levou. Nós sabemos, Deus falou: eu recolhi para mim. Mas não era a vontade dEle. Aquilo foi em função de caminhos que o meu pai escolheu, e pela misericórdia o Senhor o levou. Mas uma das razões e uma das manifestações de raiz de ocultismo e feitiçaria são mulheres ficando viúvas cedo e perdendo filhos. Deus não fez as mulheres para enterrar os filhos. Os pais foram feitos para serem enterrados pelos filhos. E quando isso é invertido, eu tenho que falar: epa, o que está acontecendo, Senhor? Isso não é acaso, nunca é acaso. Ou é o Senhor com um propósito, ou é o diabo em alguma legalidade. Eu preciso voltar no Senhor e entender isso. Vícios, 2 Crônicas 33. A gente trabalhou com gás de recuperação aqui durante um tempo. Isso tem uma coisa difícil de lidar, que é vício. E aqui eu estou falando de vício em substância mesmo. Versículo 6. Está falando de Manassés. Versículo 5. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Exército do céu não é Deus não, viu? Exército do céu é fazer estátua de anjo, estátua de demônio. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, que a gente falou hoje de manhã, Moloque. E usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores e fez misticismo, muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhares e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Qual a consequência sobre ele? E a Bíblia é clara em dizer: Deus prendeu os pés e as mãos dele, deixou ele cativo. Por quê?
ele levantou altares, fez feitiçaria. Vícios, querido, quando visitam na família, alcoolismo, vício em drogas, vício, o que te prende em coisas, o que te torna dependente, a raiz disso, feitiçaria. Todo tipo de umbanda, quimbanda e banda de qualquer tipo que você conhece. É diferente de idolatria. Em alguns casos, isso se mistura, você já não sabe onde começa um e começa outro, porque já tem tanta bagunça na família. E a avó já fez tanta coisa, e a avó sempre, porque é que a gente olha lá atrás, né? E vem tanta coisa, que você já não consegue mais medir de onde vem uma e outra. E esse entendimento, esse ensino, não é para você sair daqui querendo fazer um mapinha, de isso aqui é por causa disso, não me interessa saber o porquê, me interessa saber onde está o erro para eu arrumar. Me interessa saber quem na minha família fez isso, como Daniel ontem, me colocar neles. Daniel puro, justo, que não se contaminou, e fala: Senhor, nós pecamos contra o Senhor, eu e os meus pais fizemos maldades diante do Senhor. E Deus está olhando falando: você não fez não, mas eu entendi, você está se colocando junto com eles e pedindo perdão, e é isso mesmo que tem que fazer. E por último, idolatria, querido, e na nossa nação, isso é uma das coisas mais pesadas, muito forte a idolatria na nossa nação, a gente herdou isso. Oséias 4, eu vou ler o texto para você, versículo 12. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde. O que é madeira e vara ali? Estátuas. E a sua vara lhe responde: porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Então ele está dizendo: o meu povo se tornou idólatra. Ele continua: por isso, em consequência disso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Promiscuidade tem raiz no adultério. Toda promiscuidade brasileira, e não quer dizer que uma nação que não é tão idólatra não vai ter promiscuidade, mas a raiz, o que dá legalidade para Satanás entrar nessa área é idolatria. Porque idolatria é prostituição. A Bíblia chama idolatria de prostituição, ou seja, você está se deitando com outros deuses, está tendo intimidade com outros deuses. Então, quando eu me envolvo em idolatria, qual é a manifestação natural disso? Prostituição, promiscuidade. Deus está dizendo: suas filhas estão se prostituindo, suas noras estão se prostituindo por causa da idolatria de vocês, como resultado natural de uma manifestação espiritual. Então, quando você olha para a tua casa e para a tua família, e você vê promiscuidade, pecados na área sexual, adultérios, tentações nessa área, você fala: epa, isso tem raiz em idolatria. Meus pais, meus avós, e aí é fácil você achar, porque isso está muito presente na nossa cultura, na nossa nação. E com certeza, se você voltar 4 gerações de teus pais, não de seus tios, sempre do teu pai. Se você voltar, você, teu pai, teu avô e teu bisavô, dificilmente você não vai achar idolatria na geração. E é nela que Satanás se pega para ter legalidade, para visitar uma geração futura no pecado de promiscuidade. Mas isso nunca acaba. Sabe por que isso perpetua? Não é só 4, ele vai adiante. Minha avó deu legalidade, o diabo me pega nisso, aí eu tenho dificuldade na área sexual, muita dificuldade, e eu peco nisso, eu caio nisso, eu caio constantemente, porque eu não arrumei lá, eu estou tentando segurar o demônio do cemitério preso, e de vez em quando ele estoura a corrente, faz de novo, eu prendo ele de novo. Quando eu faço isso, eu dou legalidade para que o diabo visite quem? Minha filha. Porque agora ele não está indo na minha filha pelo que minha avó fez, ele está indo pelo que eu fiz, e ele tem autoridade para ir na minha filha. Pronto, já pulou uma geração, e a minha filha vai lutar contra aquilo talvez,
Ou nela não vai, mas aí vai no filho dela. E pronto. Isso se perpetua. Porque ele ganha legalidade cada vez que a geração seguinte manifesta. Sabe aquela criança que foi tocada pelo vizinho? O filho dela lá na frente se entrega à homossexualidade que o pai controlou em si. Pronto, ele ganhou legalidade agora dentro da família. Algo que ele não tinha nos avós. Ele entrou pela legalidade que foi dada por um vizinho. Mas agora ele ganhou dentro da linhagem. O problema é que a gente vai no Senhor normalmente para se arrumar no Senhor. Porque a gente não entendeu que Deus é um Deus geracional. Que eu só tenho direito no Senhor porque lá atrás alguém se entregou por mim. Um Cristo se entregou. Então hoje quando Satanás fala, quem é você? Eu falo, eu não sou nada. Mas o meu pai espiritual que derramou sangue e me cobriu lá atrás, é na linhagem dele que eu respondo. Não é assim? Nós somos aceitos porque viemos da linhagem de Cristo. Se nós somos aceitos por uma linhagem, por que você acha que Satanás também não vai acessar áreas espirituais pela linhagem? É lógico que vai. Vale de um lado e vale do outro. E eu preciso quebrar com isso, querido. Você tem que parar de ser conivente com a tua família, porque é teu pai, porque é tua mãe, porque é tua avó. Não interessa, aqui não. E o problema é que quando você se posicionar, você vai arrumar encrenca. Palavra de quem sabe o que está falando. Quando você se posicionar para falar, na minha linhagem acabou, parou aqui mãe, parou aqui pai, te amo, mas aqui acabou isso. Na minha família era assim, 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 assim. Olha para todas. Um exemplo, todas as mulheres da família mandam nos maridos, e os maridos são fracos, e não conseguem, e por isso os filhos também não avançam, e se encostam em mulheres fortes, e não conseguem gerar nada, e aí um se levanta e fala, acabou em mim. Sabe o que vai acontecer quando você fala, acabou em mim? Ixi, você arrumou para a cabeça, tua mãe, tuas tias, vão pular no teu pescoço, porque é o que fizeram lá, não foi? A hora que libertou aquele homem, mandaram Jesus embora daquele lugar, porque alguém se levantou para falar, acabou aqui. A gente quer ser conivente, tadinha dela, tadinho dele, tadinho meu filho, tadinho porque ela não tem consciência é uma coisa, tadinho de deixa ela praticar, não, aqui não, na minha casa não, vai morrer aqui, isso tem que parar em algum lugar, ou os nossos filhos vão pagar o preço, e vão conhecer distantemente uma palavra de que se a verdade vos libertar, sereis livres, que o Senhor te chamou para liberdade, e ninguém conhece liberdade, coisa nenhuma, é só uma palavra solta. Outra coisa que idolatria gera, doenças degenerativas. Sabe gente que morre mal, envelhece mal, artrose, tudo quanto é doença, porque o que o Salmo 115 diz? Os seus ídolos têm olhos e não enxergam, tem boca e não fala, tem membros que não funcionam, se tornem como eles, aqueles que o adoram. A idolatria transforma quem está adorando parecido com aquilo que ele adora, da mesma forma que a adoração. A adoração me faz parecido com o Senhor. A adoração não é cantar, é me render. Quando eu me rendo, eu me entrego ao modelo dele, a Ruth. Ela se deita aos pés de Boaz, querendo dizer, lance a tua semente, me cubra, faça da minha descendência a tua, venha sobre mim. Isso é adoração. Quando eu me dobro, o Senhor molda em mim. A idolatria faz a mesma coisa. Eu me dobro de algo que não enxerga. O que a Bíblia está falando? Fique como eles, com um corpo sem funções. Então uma das raízes disso, doença, querido, não é algo que Deus um dia pegou, enfiou a mão no bolso e falou assim, vocês pecaram, jogou uma doença na terra e falou, estou indo. Todas elas são raiz, todas têm raiz, todo tipo de praga tem uma raiz por trás. A AIDS surgiu, por quê? Da onde veio isso? Isso é resultado de alguma coisa no mundo espiritual. Por quê? Porque ela se propaga 10 vezes mais entre o homossexualismo. Não, mas é tudo bobagem da gente. Você é louco, você é religioso, você está fanático. Estou fanático. Para o homem espiritual tudo é espiritual.
A gente quer ler na carne o que está acontecendo no céu, porque Deus está no céu e está falando: sobe aqui, eu vou te mostrar coisas que aí não tem. Você não vai conseguir. Você está, não, fala comigo aqui embaixo. Você quer trazer Deus para cá, Ele quer te levar para lá. Outra coisa que você vai ver na idolatria: relacionamentos entre casais corrompido. Casal que não consegue se relacionar. Marido e mulher vivendo como amigo dentro de casa. Perda do desejo. E algo tão comum, não é? Por que é tão comum? Primeiro que Satanás, como eu falei ontem, ele não gosta de sexo. Ele gosta de corrupção. De sexo ele não gosta, porque Deus ama sexo. Porque Ele criou aquilo com o propósito de manifestar algo que um dia vai acontecer da noiva com a igreja. Aquilo é a manifestação de quando você se entrega ao Espírito Santo, Ele te toma. Sabe quando o Espírito te pega? E você chapa e fica louco. Ai, você não quer sair, você joga no chão e nada no óleo. O que é aquilo? É êxtase no Espírito. Êxtase na intimidade. E só quem faz e participa sabe explicar. A mesma coisa da tua relação com a sua esposa. Como é que você explica o que é? Explica para o teu filho. Não explica, não tem como explicar. A mesma coisa teu encontro com o Senhor, não tem como. O que acontece aqui na carne só manifesta no natural algo que foi estabelecido no espiritual. Por isso o diabo odeia. O que ele gosta é da corrupção desse princípio. Por que a idolatria toca nisso? Porque existe algo por trás disso. Quem é o marido de Nossa Senhora? Quem é a mulher de Santo Antônio? Quem é o marido de Santa de Virgem? Nenhum santo tem marido nem esposa. Por que padres não se casam? Porque o vínculo familiar é rompido na idolatria. Mesmo a família, Sagrada Família, tem a Maria e o José, não tem? Tem, mas ela morre virgem. Não tem contato. A idolatria traz uma raiz sobre as famílias, em que os relacionamentos de marido e mulher começam a se corromper. O marido dorme, quando fica mais velho, o marido dorme num lugar, a mulher dorme no outro. Casamentos não ocorrem, sabe? Filhos e filhas que não casam, que o tempo passa e ficam velhos e não casam, pode voltar, que isso tem raiz na idolatria, querido. Não é natural. Porque quando uma moça chega numa certa idade, ela vai ter desejo por um relacionamento, e facilmente ela vai encontrar um homem que tem desejo por um relacionamento, e o risco na verdade é tomar cuidado para não escolher errado, e não de não achar, porque vai achar. Por que não consegue então? Ou por que atrai coisa errada e não dá certo? Por que o diabo tenta barrar algo que é o desejo do Senhor, que o casamento ocorre? Porque tem uma legalidade por trás disso, que foi dada na idolatria. Por que você se casa e dentro da tua casa você não consegue manifestar Cristo e a igreja? Você e tua esposa perdem o desejo, perdem a intimidade e se tornam como dois que se relacionam para um propósito, como José e Maria. O que era a vida de José e Maria? Cuidar do menino Jesus, que ou é menino no colo da mãe, ou é fraco, pobre, magrelo, grudado numa cruz. Ele nunca é forte para a idolatria. Ele nunca tem a tatuagem na coxa, o olho com fogo. Ele nunca tem isso na idolatria. Ou ele é um bebê conduzido pela mãe, ou ele é um pobre coitado pendurado numa cruz, porque a idolatria rouba o lugar do Senhor. E quando eu roubo o lugar do Senhor, não existe casamento da noiva com o noivo, e os relacionamentos conjugais são corrompidos. Você pode olhar para tudo isso que na tua vida, no que aconteceu na história da tua família, e achar que tudo foi coincidência, acaso. Não tem acaso no mundo espiritual. A nossa escolha é confessar diante do Senhor essas coisas, é permitir que aquilo que Ele vai mostrando dentro do teu coração venha para a tua boca, porque o que dois concordarem na terra é concordado no céu. Se você não procurar alguém e concordar aqui na terra, de novo, o Senhor não se move pelo teu coração, Ele se move pelo que Ele estabeleceu, e Ele disse, se dois concordarem na terra, está ligado no céu. Você não concorda na terra indo para o seu canto fazer uma oração com o Senhor? Você entende que é Bíblia? Você concorda buscando e confessando? Você concorda buscando pessoas e se abrindo? É assim que eu faço concordância.
É assim que eu ligo na terra. É muito fácil fazer isso na campanha. Vamos estabelecer aqui que o Senhor vai abençoar, vamos concordar que está ligado lá. Eu falei, isso é fácil. Isso é um circo. Eu quero ver vocês usarem essa autoridade para o que vale. Para brigar com o diabo e não para ficar pedindo esmola para mim aqui no céu. Não ficar se apresentando diante do Senhor com um pratinho, pedindo esmola para Ele. Mas para acabar com o diabo, querido. A autoridade que o Senhor me deu e deu para você não foi para conquistar coisas, foi para arrancar as coisas da mão de Satanás. Você quer que o propósito de Deus se cumpra na tua vida? É simples. Traga a presença do Senhor de volta. Traz a arca de volta para o lugar dela dentro da tua casa. Mas ela não entra se você tentar conduzir ela da tua forma. Você vai morrer. Na tua força tentando conduzir, tem a forma certa de conduzir a presença do Senhor. É com sacrifício, é com adoração, não é na força, não é em cima de boi. Não é na tua força. Fica de pé, querido. Eu queria que a gente tivesse mais um período de louvor. Nito. Querido, nós vamos ter mais alguns minutos aqui, que você use esses minutos diante do Senhor. Como eu falei no começo, travar essas lutas com o diabo, começa quebrando muralhas, começa batendo. Eu lembro uma vez eu ouvi um testemunho, e contando na verdade algo que um profissional estava fazendo lá, e ele narrando como era. Um pastor contando que ele tinha uma mureta de concreto para quebrar em casa, e era concreto, e ele ameaçou tentar quebrar aquilo, e ele falou, não vou conseguir nunca. E ele ligou para uma empresa de construção, especialista nisso, em demolição, e foi um técnico lá, um vendedor, olhou a mureta dele, era concreto maciço, falou, vou mandar o equipamento para cá, tal. No outro dia chegou lá, um rapaz pequenininho, e um outro negrão, grandão, forte, com uma marreta gigante. E ele falou, isso aí que é o material especial? Ele falou, é. E disse que esse cara pegava o pequenininho, só olhava e limpava o que ia cair, e ele dava marretada em cima daquele concreto, e ele batia e saía pó, não caía nada, e ele dava. Disse que o pastor olhou e falou, isso aí não vai cair, não cai, você está batendo aí. E aí o cara que estava só acompanhando ali, virou para ele e falou assim, sabe o que acontece? Isso é concreto. O concreto, ele é uma estrutura química, e ele explicou lá, que ele é ligado de forma muito compacta. Cada marretada que ele dá ali, vai quebrando essas conexões lá dentro, embora você não esteja vendo. Elas vão enfraquecendo, até o ponto que ele vai ruir. E ele ficou olhando aqui, ele disse que lá pela 30ª marretada que ele bateu, caiu um pedaço, pequeno. Aí o rapaz falou, tá vendo? Foi. Na próxima marretada que ele deu, o muro cedeu. Espedaçou quase metade do muro. E ali Deus começou a falar a respeito disso, que isso é um mundo espiritual. Brigar com as trevas, isso era Jericó. Por isso Dias rodeando e profetizando em cima daquele lugar. Você está batendo ali, querido, e nós estamos desde ontem batendo em coisas, em muralhas, em situações que você não viu ainda, e talvez ainda estão fechadas, ou já viu, e está se batendo, e está se batendo, e uma hora, quando a gente menos espera, esse muro cai. Para alguns caiu ontem, para alguns hoje desabou muralhas, e você conseguiu enxergar coisas, e para outros isso acontece agora. Mas você imagina para aquele povo. Eu sempre fico pensando, gente, 3 milhões de pessoas, são 2 Campinas e meia, tem gente ali que nunca viu a cara de Moisés, andava lá atrás, e aí Moisés falava um negócio lá na frente, eles iam repetindo, falou, não matarás, e passa, até que chega no último, e vai assim, porque a gente sempre imagina Moisés ali, uma turminha em volta, e não era assim, e de repente chega um recado para aquela turma, a gente vai rodear a cidade. Vai rodear a cidade. Para quê? Não sei, para rodear a cidade, não é para fazer mais nada. E eles rodeiam.
No terceiro, quarto dia já devia ter gente cansada. Nossa, mas de novo rodear a cidade, não vi nada acontecendo. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, até que de repente agora vai, cai tudo de uma vez. Não cai um pouco na segunda, um pouco na terça, um pouco na quarta, cai tudo no tempo determinado, mas pela persistência em cima daquilo. Amém, queridos? Se entregue ao Senhor. Nós vamos ter poucos minutos aqui agora antes de encerrar. Sabe, vai você diante do Senhor, fecha os teus olhos. Se o Senhor te revelou coisas a respeito da tua família, peça para o Senhor detalhar, para o Senhor mostrar o que mais tem. Nós vamos abrir o altar de novo depois, e você vai ter mais uma chance de confessar coisas diante do Senhor, de buscar pessoas para conversar, aqui ou lá fora depois, mas de fazer o que a palavra diz que você deve fazer, de uma vez que seja obedecer a palavra do Senhor e não se mover pelo que você acha. Amém, querido? Vamos adorar o Senhor. Jesus, eis-me aqui. Caiam. Eis-me aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eis-me aqui. Jesus. 1 João diz o seguinte, querido: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se existem lugares de trevas na tua vida, é mentira, você não anda com ele, você acha que anda. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão, não com ele, uns com os outros. A luz manifesta, a luz revelada por ele é manifesta na forma como essa luz está aqui, ó, uns nos outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de injustiça. Se o Senhor te mostrou coisas, querido, coisas que você sabe que você fez coisas na tua adolescência, caminhos que você tomou ao longo da tua vida, e que você aceitou Jesus, e falou: Senhor me aceitou, e amém, e está tudo certo, mas você nunca se arrependeu do que fez, você nunca entendeu o quanto você machucou o coração do Senhor, e por isso você nunca pediu perdão para Ele, e você precisa confessar isso diante dEle. Você vive hoje consequências de escolhas que você fez lá atrás, está pedindo para o Senhor liberar as consequências, mas você nunca sequer pediu perdão pelo que fez. Que loucura é essa? Você plantou algo, e isso não foi arrancado, porque isso é arrancado quando você confessa. É quando confessa e deixa, não é quando deixa. Aquele que confessa o teu pecado e deixa, encontra. Você nunca confessou, você deixou de fazer. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque ele escreveu desse jeito. E muita gente aqui está vivendo resultado de maldição, de coisas que fez lá atrás, mas que por ignorância, por malícia ou ignorância, mas o fato é que não pediu perdão até hoje, não se arrumou diante dele até hoje. E o fato dele não vir com fogo do céu te faz pensar que está tudo certo. E hoje é o dia que o Senhor de repente em alguns está tocando para te mostrar: lembra, minha filha, tua escolha lá de trás abriu um buraco e você nunca pediu perdão por aquilo. Você pediu socorro, mas não pediu perdão.
Você pediu ajuda, eu te resgatei, mas você nunca arrumou aquilo. E o diabo até hoje se apresenta diante de mim dizendo: tenho contra a tua filha que foi rebelde com os pais, tenho contra a tua filha que saiu de casa antes da hora, tenho contra o teu filho que abandonou a casa do pai, tenho contra a tua filha que adulterou, tenho contra o teu filho que teve relação sexual fora do casamento, tenho tudo isso contra o teu filho. E Deus do alto está falando: deu para você entender, filho, deu para você entender, filho, arruma isso, filho, arruma isso, filho, arruma, porque eu sou maior interessado em limpar a terra de maldição. Mas precisa de confissão, querido, precisa se rasgar diante do Senhor, precisa haver humilhação. Deus olha para Davi e fala: não vai arrumar as coisas, mas o que você fez escondido, vão fazer ao sol do meio-dia. Isso faz parte da remissão, entendeu, Davi? O que você fez, minha filha, envergonhou o meu nome sobre a terra. O que você fez, minha filha, deu motivo para tanta gente atacar o evangelho. E agora você quer arrumar as coisas no escuro, filho? É assim então? Não é assim, filho. O diabo tem que ver o que está acontecendo, o mundo espiritual tem que saber o que está acontecendo, para eles não terem nunca mais liberdade ou legalidade para te acusar. O juízo, o julgamento, ele é público. Jesus, quando voltar, e eu morria de medo disso quando era criança, de forma pública ele vai fazer o julgamento da humanidade, porque isso é o julgamento de pecado. Não é para o Senhor te expor, porque o pecado já está pago. É para você ser perdoado em público no mundo espiritual, diante do mundo espiritual. É para isso que o Senhor faz de forma pública. Não é para humilhação, é para o mundo espiritual poder ver. Jesus não morreu de forma pública para humilhá-lo, para nunca mais um diabo, um demônio levantar o dedo para apontar sobre um filho do Senhor. Porque ele vai falar: você lembra porque você viu lá, você lembra porque está lá, cravado naquela cruz. Esse é o propósito, querido. Se o Senhor te mostrou coisas, se você tomou consciência de pecados que você nunca se arrependeu, nunca pediu perdão para o Senhor, se ajoelha, vem aqui, até aqui à frente, se ajoelha no teu lugar e confessa para o Senhor. A confissão, querida, ela tem que ser tão escandalosa como foi o pecado. O filho, quando sai de casa, ele sai com aquela herança, e de repente saiu de manhã, saiu sem ninguém ver, ele e o pai. Mas quando ele volta, o pai manda chamar todo mundo e fazer um banquete, e fala: agora a festa é pública, porque a vergonha dele foi escondida. E quando ele tentou voltar pela portinha do fundo: Senhor, me coloca até para trabalhar para o Senhor, eu nem espero muita coisa, pai, eu vim sem muita necessidade. O pai fala: não, é público a restauração, todo mundo vai juntar e vai sentar na mesa, mata o novilho cevado. O que você passou foi escondido lá e só os outros viram. O povo aqui nem sabe às vezes o que você passou lá comendo comida de porco. Mas o lugar de restauração, filho, ele é público. Todo mundo vai ver que você chegou aqui sem roupa, e eu estou mandando botar uma capa em você. Todo mundo vai ver que eu estou mandando botar sapato, botar um anel no teu dedo. Mas para esse homem te botar uma capa, ele tem que ver que você está sem roupa, ou sem roupa adequada. Para ele te botar anel no dedo, ele tem que ver que você perdeu a autoridade, e que ela está sendo restabelecida. É público. O filho entra e sai pela porta. Quem entra pela beiradinha para não ser visto é o lobo. Amém, querido? Nós vamos ministrar, e você vem ao altar, confessa teu pecado diante do Senhor, tua desonra aos teus pais. Eu não sabia, eu desonrava meu pai, mas desonrava. O diabo sabia. Eu já traí, eu já adulterei, eu já fiz coisas que eu não pedi perdão e não confessei até hoje. Ou eu confessei, mas não pedi perdão para o Senhor. Ou eu estava em Jesus, depois eu casei, aí ficou tudo certo. Não tem nada de tudo certo, querido. Não tem jeitinho com Deus. Coloca tudo no lugar. E a única coisa que pode te impedir de fazer isso é orgulho. Eu já fiz coisas para o Senhor que eu falava: eu não sei nem se precisa, mas por via das dúvidas eu vou fazer, porque vai que é. E a única coisa que me impede de fazer é meu orgulho. Então o que eu vou perder? O que eu vou perder? Ah, vou perder nada, vou ser humilhado mais um pouquinho, tá bom.
E o Senhor se agrada disso, porque Ele prefere um zelo exacerbado do que um orgulho disfarçado. Agora é com você. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio,
Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos orar, querido, para a gente encerrar. Querido, a palavra do Senhor, ela nunca perdeu o poder dela e ela não perde. Ela tem o mesmo poder e capacidade que ela sempre teve. E quando Jesus fala sobre palavra, ele diz que a diferença não está na palavra, está na terra. Em alguns ela frutifica,
Em outros ela cai na beira do caminho, outros caem no espinho. Tem a ver com a terra. E a Bíblia fala de terra que vai ser queimada, porque não deu resposta à palavra. Então cuidado, vigia. Trata com zelo a palavra, retém o que é bom. Porque é a forma como você regar e liberar sobre a semente que vai determinar a tua colheita. A semente é só uma semente. E ela nunca deixa de ser semente. A capacidade dela, do quanto ela vai produzir, está na terra. Uma mesma semente produz muito em alguma terra e pouco em outras. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua generosidade. Que o Senhor retribua, Senhor, a cada um de nós, segundo a sinceridade do nosso coração. Que o Senhor nos retribua, Senhor, segundo o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos devolva segundo o nosso coração, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, aquilo que nos é direito, Senhor. Nós não queremos mais, mas também não queremos menos do que nos é direito, Senhor. Como filhos do Senhor, como remidos, como lavados, como nascidos de novo. Nos recompensa, Pai, de acordo com a Tua graça e com base na sinceridade do nosso coração, Senhor amado. Não nos dê o que a gente merece, Senhor. Nos dê por graça, mas que a Tua medida se baseie na sinceridade do nosso coração. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, a Deus. Amém, Pai.